Olá, queridos amigos. Bem, já tinha um tempo, né, que eu não aparecia aqui no canal, né? Bem, é... o vídeo de hoje não é um tutorial, é um tutorial diferente, né? Dizendo assim. A gente não vai fazer esse bloco. O tutorial de hoje é de como a gente vai montar esse bloco, ok? Eu tenho aí uma aluna e seguidora. Ela me enviou uma foto desse bloco, porque ela está fazendo um projeto com esse bloco, e me perguntou como era a montagem desse bloco. E me pediu para fazer um tutorial de como fazer a montagem do bloco, né? Sabemos que o nosso bloco ele está montado em costura em Y, né? Mas não tem tanto mistério para montar esse bloco. A gente, seguindo a sequência, né, que eu vou estar passando aqui para vocês, vocês vão tirar de letra a montagem desse bloco, tá bom? Então, ó, vocês não vão aprender o bloco, vão aprender como é a montagem do bloco, ok? E se vocês gostarem, caso vocês gostarem do bloco, vocês me enviam aí um inbox e quando tiver realmente um tempinho, eu explico para vocês como fazer o bloco, tá bom? Mas hoje é a montagem do bloco, tá bom? Então deixamos aí a conversa de lado e vamos aí dar início ao nosso tutorial, tá bom? Aqui dando início à montagem do bloco, lembrando que é uma sequência de 6, ok? São 6 peças dessa e 6 peças dessa, ok? Então, ó, essa peça nós vamos virar, vamos tomar aqui a nossa régua e aqui na união da costura vamos marcar 1/4. Sei? Nesse triângulo, vamos marcar 1/4 na frente, cruzando, e 1/4 no avesso, ok? Mas lembrando que a sequência é de 6. Aqui já tem marcadinho. Só vou acender ele aqui, ok. Então, lembrando que o nosso triângulo a gente marca na frente e no avesso, né? No direito e no avesso. E nessa peça a gente vai marcar no avesso, do lado direito, ok? Então eu vou pegar a minha agulhinha ou alfinete, né? Vou colocar essa peça aqui, ó, sobre a união. Ó. Eu não marquei o outro lado porque eu já tenho a minha união como referência, né? Então, ó, coloquei e vou aqui nesse, ó, também. Ajeito minha peça. Assim, ó, ajeito. E venho com uma outra agulha. E como aqui no espaço de 1/8, ó, eu coloco minha agulha e retiro. Ok? Assim, dessa forma. Como essa peça está cortada na diagonal, a tendência é ceder, né? Senão o nosso bloco vai ficar todo destruturado. Então vamos usar o auxílio da nossa cola, ok? Como vocês vão trabalhar com a cola? Aí com o aplicador, né? Lembra que a cola que eu estou trabalhando aqui é uma cola escolar, né? Então, ó, eu suspendo essa peça e vou, ó, colocar aqui a cola.
ok? E aqui eu venho, ó, descendo, não esticando, ó, descendo a minha peça para ela colar aqui. Porque eu não quero que ceda a minha costura. E assim eu vou fazer em todas as peças, ok? Vou começar a costurar de fora para dentro e vou parar aqui nesse ponto, na união da costura com a marcação. Porque lembrando que a costura que vamos trabalhar é costura em Y, ok? Então eu vou fazer a minha costura e volto com vocês, tá bom? Eu já costurei as minhas peças. Deixa eu retirar aqui a agulha. E agora, bem, vocês sabem que eu tenho um hábito, né, de abrir a costura, né? Mas como tá colado, a gente vai ter que deitar a nossa costura e vamos deitar ela sentido horário, ok? Então vamos lá, ó. Eu só tô deitando a costura, ok? Ó. E aqui, ó, ponho o meu dedo para isso não ceder, ó. E posso vir passando com o dedo. Mais ou menos aqui, ok? E aqui, o que vamos fazer? Vamos tomar a nossa régua e vamos tirar essa pontinha. Vamos alinhar junto com essa peça. Assim, ó, aqui, ó. Eu tô bem. Então, eu posso fazer a retirada desse pedaço. Ok? Assim, vamos fazer em todas as peças. Ok? Então, deixa eu seguir aqui. Deixa eu colocar isso aqui ao lado. Ó, novamente, vamos deitar sentido horário. Ok? Primeiro eu deito, ó. Ponho o meu dedo aqui, né? Ó. E agora sim eu posso deitar ela com vontade, ok? E alinho com o ângulo dessa peça e retiro essa pontinha. E assim vamos fazer em todas as peças, ok? Eu vou fazer aqui na minha e volto com vocês. Eu já fiz a retirada, né, da minha pontinha. Lembrando, não vai ao ferro, tá? A gente só vai deitar a nossa costura, né? E o nosso tecido tá engomadinho, né? Então dá pra gente trabalhar tranquilamente. Então agora o que vamos fazer? Agora, em todas as peças, vamos marcar 1/4 de polegada na frente. Aqui, ó. Entre a união do preto e o estampado. Ok? Ó. Aqui eu tenho marcado. Porque esse é o meu ponto de referência, aonde eu tenho que parar a minha costura. Porque lembrando que a gente está montando um hexágono, não? Então, como a gente está montando um hexágono, sabemos que a sequência do hexágono é 2 com mais 1, 3, né? E aqui vai ter outro grupo de 3, né? Então, a gente aqui vamos separar 2 peças para a gente não fazer confusão, ok? Deixa eu colocar aqui ao lado. E essas 2 peças, a gente pode costurar elas juntas, né? Tipo assim, a sequência que eu digo, né? Eu boto ela aqui e boto a outra aqui, né? Então eu posso costurar elas juntas para depois entrar, aqui eu separei,
ok? Então agora aqui, assim como vocês estão vendo, ó, o movimento é esse. Ó, essa peça, ela vem para dentro. Esse triângulo vem para dentro, ó, assim como vocês estão vendo, ok? Coloco aqui uma agulhinha para ela não ficar solta. Confira, ó, se tá aqui, ó, bem, né? Assim está bem. Esse que vocês estão vendo assim é do arremate, ok? Então, ó, eu vou tomar aqui, ó. A sequência vai ser a mesma, ó. Eu vou pegar aqui o meu ponto de referência e vou colocar sobre a união. Acerto alinho aqui as minhas peças primeiro, né, ó. Tá bem alinhadinha. Coloco a minha agulhinha. Ó. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no princípio, né? No início, né, que a gente fez, ó. Suspendo aqui um pouco essa. E vou colocar a minha cola. Eu prefiro fazer dessa maneira porque assim o tecido não cede e fica tudo no seu devido lugar, ok? Então, eu aqui agora, ó, vou levar a minha peça bem aqui, ó. Eu não estou esticando, eu só estou descendo ela, ó. E aqui já tá coladinha. E a sequência da costura vai ser a mesma, né? De fora e vamos parar nesse ponto, ok? Agora eu vou fazer nesse e vou levar para a máquina para costurar e volto com vocês. Eu já costurei as minhas peças. Fazer a retirada aqui da agulha. Ó, eu parei aqui no meu ponto, né, de referência. A minha peça, ó, tá solta. Sim? Então agora o que vamos fazer? É como fosse um origami, né? Como eu sempre falo para vocês, que a costura em Y, ela é bem mais fácil, né, do que a costura em diagonal, né? Então, ó, eu vou pegar o meu triângulo, esse triângulo, eu vou botar ele para cá, ó. E vou liberar esse, ó. Eu vou botar ele aqui bem, ó. Eu posso até, ó, marcar aqui com o dedo, ó. Vou colocar uma agulha. Aqui. E essas costuras que estão para baixo, né, nós vamos suspender ela, ó. Vamos suspender ela para cá. Ok? E vamos colocar aqui também uma agulha. Sim? Só que aqui para mim, né, como eu sou esquerdo, eu vou ter que colocar desse lado aqui. Mas lembrando, ó, de colocar, ó, elas bem certinha aqui. Sim? E vamos botar aqui, ó, juntinho. E vamos começar a costurar de fora para dentro. Então, como a gente já sabe que o nosso ponto de referência é a união, quando a costura da máquina chegar aqui, é o nosso ponto de referência. Então, não é preciso fazer marcação, ok? Então, eu vou costurar de fora para dentro, né? Então, deixa eu
fazer nesse aqui também, ó. Tá assim, o triângulo, né? Eu vou liberar aqui. Vou botar as peças certinho aqui, ó. Coloco aqui uma agulhinha. E se caso, né, atrapalhe a agulha daqui, né? A gente, ó, na máquina, põe pra cá, né? Botamos assim as peças certinha, né? E costuramos de fora para dentro. Sabemos que temos que parar aqui na união, ok? A união será o nosso ponto de referência. Eu vou costurar e volto com vocês. Eu já costurei, ó. Costurei de fora e parei aqui nesse ponto de referência, que é a união da costura. Ok? Retiro a minha agulha. Abro aqui, ó. E vou deitar a minha costura para o mesmo sentido horário, ó. Primeiro o nosso triângulo grande, tá? Ó, vou deitar ela. Lembrando, ó, aqui eu estou deitando, ó, deitando, ponho o meu dedo aqui e agora sim eu posso arrastar com vontade. Não? Ok, já deitei essa. Lembrando que quando a gente está costurando hexágono, né, tem que fazer aquele mini hexágono aqui na união da costura, ok? Eu estou deitando para o lado sentido horário. Vou deitar essa também para o lado do sentido horário, ó. Aqui. Que essa já está deitada, né? Que a gente deitou lá no princípio, não? Então, ó. Essa já está deitada, né? Que é a costura que já está feita com a união. Agora eu vou deitar essa aqui, que a gente costurou agora, para o mesmo sentido, ó. Eu aqui, ó, vou dar uma pressionada, ponho o meu polegar aqui e arrasto com o dedo. Sim? Viro minha peça e vou ver para que sentido está indo a minha costura, para mim poder abrir aqui, ó, o meu hexágono. O meu mini hexágono, ok? Vocês agora não se preocupem com essa costura, ok? Deixa a gente terminar todo o bloco que a gente vai saber para onde a gente vai deitar ela. Então, virando, a costura ficou exata aonde tinha que ser, ok? E não vou retirar essa imperfeição aqui agora, ok? Então, vamos de novo aqui. Deixa eu colocar aqui ao lado. Ó, abro. Vou deitar essa, sentido horário. Vou deitar aqui, ó, com o auxílio do dedo e ponho meu dedinho aqui para não arrastar minha peça. Essa já está deitada, que a gente deitou no princípio. Essa já está deitada aqui, já é da união. Agora vamos deitar essa que a gente fez. Eu primeiro deito aqui, ó. Não vou arrastar o dedo aqui, senão ela vai crescer. Entendeu? E aqui sim, viro. E vou fazer o meu mini hexágono aqui na minha costura que eu fiz, né? A costura em Y. Ok, aqui. Já tá aqui. Não se preocupe com essa costura agora. Ó, e todas estão deitadas para o mesmo sentido. E tá batendo na minha união, ok? Então agora sim, vamos pegar as duas peças que a gente separou, né? E vamos fazer a mesma costura, a mesma sequência. Vou dobrar aqui, ó, o meu triângulo. Vou colocar aqui uma agulha.
para ele não ficar solto, né? Isso senão ele vai me atrapalhar. Ó, viro ele, coloco aqui, ó, no meu ponto de referência e aqui também, ó, no meu ponto de referência na união, acerto, alinho aqui, né? Ó, alinho junto, coloco a minha agulhinha para ele não mover, nem sair do lugar, retiro. E aqui vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a minha cola e vou botar aqui, passar a minha colinha aqui para ele não crescer na hora da costura. Como é uma sequência, para ele não descolar, vocês fazem a sequência de vocês assim, vamos dizer assim, um exemplo. Vocês vão fazer tantos blocos, né? Então vão fazendo, colando. E o primeiro que vocês colaram é o primeiro que vocês vão costurar, tá? Para vocês terem a certeza que está realmente colado, tá? Então, ó, eu vou descendo, ó, não estou esticando. Ó, e aqui. E coloco aqui ao lado e vou fazer nesse, ok? Depois que eu terminar de fazer nesse, a costura é de fora e parar no ponto de referência, ok? Então vou fazer nessas duas peças da minha costura e volto com vocês. Eu já costurei as minhas peças. Vou retirar a agulha. Vou liberar o meu triângulo. Ok? E vamos fazer a mesma sequência que a gente fez no princípio, ó. Abro ele, ó. Eu vou deitar sentido horário na minha costura. Aqui, ó, eu desço ela com o dedo firme aqui, e agora sim eu posso arrastar. Como já deitamos essa, que foi do princípio, essa já é da união, não? Então, a gente vai fazer isso agora. A mesma coisa, ó. O nosso triângulo, ó, vai se encontrar aqui. Ó. Botamos assim, ó, costura com costura, não? Botamos aqui uma agulha para não correr. Essas costuras que estão para baixo, a gente suspende ela, ó. Ajeita ela bonitinha aqui e vamos costurar, ó. De fora para dentro. Parar aqui nessa união aqui, que é o nosso ponto de referência, ok? Deixa eu fazer nesse aqui agora, ó. Abro. Deito. Esse não retiramos agora. Isso é só no final, tá? Essa já está deitada. Essa já está deitada, que é da união. Então, eu vou pegar os meus triângulos. Meu triângulo, e vou dobrar ele na metade, não? Ó, dobro ele aqui na metade, vejo se está tudo certinho, né? Aqui a gente sempre sente a costura, né? Então a gente sabe se a gente está fazendo algo de errado ou algo que realmente está correto, né? Então eu prendo aqui. Essas costuras que estão para baixo, elas vão ser suspendidas, né? E ponho aqui, ó, costura com costura, e vou costurar de fora e parar aqui, na união da minha costura, que é o ponto de referência. Vou fazer a minha costura e volto com vocês. Eu já fiz a minha costura, tá? Retiro a minha agulha e vou fazer a mesma sequência, ó.
Vou abrir, ó. Essa costura já está deitada para o sentido horário. Essa também já está deitada. Essa aqui vamos deitar é essa aqui. Aqui lembrando, ó, que é dar uma amassadinha aqui, segurar e deitar. Ok? Viro a minha peça e vou procurar o sentido aqui para ele abrir o meu hexágono aqui. Meu mini, né? Para que faça... Ok. Então aqui, ó. Minha união, ó. Aqui tá certinha. Ok? Aqui se vê os dentes da linha branca. É porque eu não troquei a linha, né? Mas quando vocês forem costurar, se vocês vão trabalhar com escuro, vocês põem a linha escura, ok? Então, ó. Agora com essa costura já está deitada, essa já está, então agora vamos deitar essa. Vamos deitar essa aqui. Aqui, pressionamos com o dedo e viramos e vamos fazer aqui nosso mini hexágono. Vamos na liso. Ok? Aqui está. Esse sim, tá deitada, tudo com um sentido só. Agora, ok, a gente já tem as duas partes, não? Aqui já temos aqui as duas partes do nosso bloco. Agora, por onde vamos começar? Não? A gente primeiro vai fechar o nosso centro. E depois vamos fechar esse lado e fechar esse lado, ok? Eu aqui, como aqui tem três pedaços que eu falo, 3 costuras, né? Então fica muito bruto na hora que a gente vai fazer essa união aqui, né? Às vezes nem passa na máquina, né? Então eu tenho o costume de fazer isso aqui, ó. Nessa que foi a última, eu dou um cortezinho aqui, ó, como 1/8, ó, e retiro aqui, ó, assim. Então, eu retirando, a minha costura já fica um pouco mais suave, né? Ela não fica tão grossa. E se caso vocês forem trabalhar com máquina caseira, a máquina não passa, né? A industrial, sim. E essa dica também vocês podem fazer também em qualquer hexágono que vocês forem costurar, triângulo, ó. Então eu tô cortando essa aqui, a última, ó, como 1/8, para facilitar a minha união e não ficar tão bruto, não? Então, ok, eu já eliminei aqui a costura. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos botar esse com esse, assim. Agora quem dobra é esse triângulo. Ó, vamos dobrar esse triângulo. Botar aqui uma agulhinha. Deixa eu virar, ó, virar aqui o bloco. Esse é o triângulo que dobra na metade, ó. Bota aqui uma agulhinha. Para ele não mover. Então eu aqui agora eu vou encontrar os meus pontos de referência, tanto da nossa união do centro, né, e tanto aqui, ok?
Então, ó, eu aqui tenho o costume de fazer da seguinte maneira, hein? Como vocês também já sabem, não? Eu aqui primeiro, como esse vai estar sobre esse, né? Eu aqui primeiro, ó, coloco aqui na união do triângulo, ó, uma agulhinha, mas estou colocando a bundinha da agulha, né? Ó, eu meti ela aqui. Agora eu vou meter aqui nessa união. Coloquei na união. Eu centrei aqui, ó, centrei a minha agulha. Eu venho com uma agulhinha desse lado. Centro. E coloco uma agulhinha desse outro lado, para que não corra o risco, né, de escapar. Depois que eu já tenho minhas duas agulhas, eu faço a retirada dessa, ok? Aqui, ó. Aqui sim, temos que fazer uma marcação de 1/4, porque aqui a gente não tem, né? Não sabe onde que é 1/4, né? Ó, vou marcar aqui 1/4 no triângulo preto, ó. Deixa eu marcar desse lado também, porque eu sei que desse lado também não tem. Ó. Vou marcar aqui. Então eu já sei que aonde eu marquei, né? É onde eu vou botar a minha agulha. E aqui eu já tenho o meu ponto de referência, onde eu tenho que parar a minha costura, ok? Alinho, não? Mas, ó, voltando aqui novamente. Lembrando que essas costuras são para cima agora, tá? Ó, essa tá para cima e botamos essa também para cima, ó. Ok? Então, ó, venho na união. E boto a minha costura para cima e venho aqui no ponto de referência. Ok? Alinho aqui, ó, a minha costura, né? Para ficar bem bonitinha, certinha. E coloco aqui uma agulhinha. E aqui ao mesmo tempo, onde saiu a minha agulha, eu tô pegando essa costura e a que a gente botou para fora, tá? Para ela não voltar, né? Porque se ela voltar, a gente vai ter que descosturar. Ok? Ó, então, ó, tá virada para lá e tá virada para lá. Tá? Vou fazer a mesma coisa desse lado. Ó, ponho para cima, minha costura, encontro aqui a união, que é a marcação, e a união da costura, que é o meu ponto de referência, boto a minha costura para lá, ó. Venho aqui no meu ponto de referência, que é onde eu tenho que parar a minha costura. Alinho, né, ó, alinho aqui, ó. Ponho uma outra agulhinha para que me segure aqui. E ao mesmo tempo, ó, eu estou passando nas costuras que eu suspendi, né? Ó. Essa tá para cá e essa tá para cá. Então eu já sei, ó. Aqui, quando eu descer o pé da minha máquina, eu sei que a minha agulha vai aqui, entendeu? Mas se quiserem, podem fazer aqui a marcação de 1/4 para vocês saberem de onde vocês vão partir a costura, não? Ok? Então agora sim eu vou costurar desse ponto de referência, fazer aqui a minha união, né? E vou parar aqui nesse ponto de referência. Vou fazer a minha costura e volto com vocês. Eu já fiz aqui a minha costura, ó. Parei, ó, de ponto a ponto, retiro as minhas agulhas. E agora aqui, ó, abrimos o nosso bloco e vamos abrir essa costura
mas não vamos abrir ela por completa. Vamos abrir na metade. Ok? Deixa eu virar. Aqui eu já tenho a minha união feita. Não tá o 100%, porque se vê aqui as linhas brancas, mas depois eu pinto. Não? Então a gente já liberou esses, né? Ó. Esses vêm para cá agora. A gente vai dobrar da seguinte maneira aqui, ó. Ok? Ó. Agora o que dobra é essa peça. A gente arrumamos ela aqui bonitinha. Botamos aqui uma agulhinha. Ok? Agora a colinha vai aqui. Porque aqui a gente já tem o nosso ponto de referência onde a gente tem que parar, né? Aqui, ó, eu alinho aqui, ó, junto com o outro, ó, só vou descendo. Bom, já colei esse lado. Agora vou para esse lado aqui. Mas antes da gente fazer esse lado, a gente faz primeiro esse, tá? Então, ó, já colei aqui e vou costurar de fora e parar aqui, no meu ponto de referência. E volto com vocês. Eu já fiz a minha costura, ó. Vou liberar o meu triângulo e vou deitar por mesmo sentido, sentido horário. Essa já está deitada, não? Então, deixa eu virar aqui para ver para que sentido tem que ir aqui para abrir o nosso mini hexágono. Ok? Aqui estamos bem. Ok. Agora vamos fazer o outro lado. Ok? Ai, isso vê horrível, esses dentes da linha branca. Ó, eu vou fazer esse lado agora, né? Ó. Então, ó, eu alinho bem aqui, ó. Eu já tenho aqui já meu ponto de referência, onde eu tenho que parar, mas eu, ó, seguro aqui, ponho uma agulhinha. E vou colocar a minha cola. Vou, ó, só mesmo descer aqui, ó. Não estou esticando, tá? Para ele não ceder. Colei. E vou para minha máquina. Vou costurar de fora e parar no meu ponto de referência. Vou costurar e volto com vocês. Já fiz a minha costura, não? Retiro a minha agulha. E vou deitar a minha costura para o mesmo sentido, sentido horário. Aqui, ó, deitamos aqui.
Vamos ver aqui para onde tem que deitar. E aqui já temos a nossa costura feita, né? E o bloco montado. Agora o que vamos fazer? Como a gente fez aqui o esquema aqui, né, do relógio, né? A costura deitada horário, né? Para que não fique assim, não? A gente vai pegar, ó, e vai dar um corte aqui, ó. Aqui na metade aqui, ó. E assim, na hora que a gente for passar, ele sabe para onde ele vai ir. Mas não é para chegar bem na costura, não. Só mesmo para as costuras deitarem, né? Na hora que for passar. Então eu agora aqui, ó, eu vou ao ferro. Deixa eu ver. Ah, esqueci de cortar essa aqui, que vem sendo a da união. Ó. Agora sim, ela pode deitar e essa vai ficar aberta e essa pode deitar, ok? Então eu agora vou ao ferro. Eu vou ao ferro e vou passar o meu bloco. Não vou chegar com o ferro nas bordas do meu bloco, senão ele vai ceder, não? Então só mesmo pressionando, 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 para ele acabar de assentar todas as costuras, ok? Eu vou passar o meu e volto com vocês, tá bom? Eu aqui, ó, eu já passei o meu bloco, ok? Não passei aqui nas laterais, porque senão ele vai crescer, ok? Então agora aqui a gente está quase finalizando. Vamos tomar uma régua de ângulo de 60 graus, né? Que esse vem sendo um losango de 60 graus. Aqui é o nosso ponto, ó, essa bolinha aqui, né? É o nosso ponto de referência de 1/4 de polegada. Eu vou colocar aqui, ó, sobre, ó, aqui, né? Ó, tô vendo aqui bem, ó. E já estou bem. E agora sim eu posso fazer a retirada dessa imperfeição. E assim, ó, aqui fica 1/4 certinho para a próxima costura que vem ser a união, né? Ó, deixa eu colocar aqui. Tá certinho. E retiro. Por isso que eu falei com vocês, para vocês não se preocuparem com essa imperfeição agora, quando a gente inicia o bloco, né? Depois sim ela é retirada. 1/4. Sim, tô bem. Como o celular tá junto com o meu rosto, eu não consigo ver direito. Mas deixa eu dar uma acertadinha aqui. Sim, tá certo. 1/4. 1/4 tá. E retiro. Tô bem aqui 1/4 e retiro. Aqui. Ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, se vocês percebem, ó, por isso que a gente tem que ter o máximo de cuidado, porque senão cede,
Ó, aqui cedeu, viu? Mas eu tô bem aqui, é 1/4, estou bem alinhado aqui, ó. Aí eu posso fazer a retirada. Ok. E todas as minhas pontinhas do meu bloco já está com 1/4 de polegada para a próxima união da costura. Agora aqui, se vocês verem que essa costura está muito grossa, vocês podem fazer a mesma coisa, né, que a gente fez aqui, ó, para essa união. Ó, a união aqui tá certinha, hein? Né? E ó, a gente pode pegar a tesourinha e cortar 1/8 dessa, para que essa costura não fique tão bruta na hora da união, ok? Então aqui, como se vê feio, não? Esse, né? E eu falei para vocês que eu iria pintar, quer dizer, eu vou pintar, né? Porque eu não troquei a linha. Então, ó, deixa eu pegar aqui. Essa é uma permanente, né? Não vamos usar o lado grosso. Caso vocês acontecerem, que aconteceu comigo aqui, né? Que eu costurei com a linha branca. Vamos usar o lado fino, ok? E vamos somente mesmo, ó, na linha. Abrimos um pouquinho assim, ó. E vamos na linha. Vamos pintar somente a linha. Abrimos assim, ó, com o dedo. E vamos pintar somente a linha, ok? Porque se a gente pinta com o grosso, vai passar por tecido, tá? E vamos dizer assim, muitas pessoas falam, né? Ah, que os pretos são todos iguais. Mentira, os pretos todos os pretos não são iguais, tá? Então, ó, abrimos aqui, ó, a nossa costura, ó, e pintamos somente a linha, porque a gente abrindo a costura, né, pintando a linha, a costura depois vai voltar, né? Então, ó, já disfarça melhor. Viu? Para tudo tem solução. Só não tem solução mesmo para a morte, né? Esse a gente não tem como escapar disso, né? E eu aqui com calma vou pintando, né? Pintar aqui o centro. E eu acho que já, né? Aqui, um pouquinho aqui. E dá. Viu? Ficou perfeito. Nem parece, né, que foi costurado com a linha branca. E aqui já temos, olha só, o nosso bloco finalizado, né? Não tem tanto mistério em fazer a montagem desse bloco. A coisa é ter um pouco de paciência e seguir os pontos de costura, né? E a gente vai ter um bom resultado. Lembrando que quando finalizar, não passar as bordas do bloco, senão ele vai crescer, né? Como aqui eu não passei, mas cedeu, né? Como vocês viram, né? Que saiu aqui esse pedacinho, e não era para sair esse pedacinho, né? E assim fica o nosso bloco sem mistério nenhum. E já está finalizado, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e tirado a dúvida de vocês de como montar esse bloco, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo.